Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 25. Salmo de número 25 é o texto que nos conduzirá nessa noite à reflexão, à pregação da palavra do Senhor. Salmo de número 25. Eu farei a leitura de todo o Salmo, você, por gentileza, acompanha a leitura aí na sua Bíblia. Salmo 25, diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa, por podermos cantar, orar e nesta hora, Senhor, ouvirmos a tua palavra. Que a nossa mente e o nosso coração sejam iluminados pelo teu Santo Espírito, Deus, para que possamos ouvir a tua voz e, ouvindo-a, Senhor, possamos atender ao teu chamado para andarmos contigo. É a nossa oração, agradecidos por teu Filho Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 25, meu irmão, minha irmã, como deve ter aí no título da sua Bíblia, como a minha, é um salmo do rei Davi. Não é como mais ou menos outros 73, 72 salmos do livro do Saltério. E ele tem uma particularidade, né? Ele é construído no original hebraico seguindo as palavras, ou melhor dizendo, as letras do alfabeto hebraico, que é chamado na poesia, na música, de um acróstico. É mais ou menos isso, né? Cadê a Clara? É mais ou menos isso, um acróstico, né? Formado ali pelas letras do alfabeto hebraico, como são outros salmos também. E você reparou que quando Davi está escrevendo
A preocupação dele não é tanto assim com o desenvolvimento lógico do pensamento. Ele não é tão pedagógico, tão didático, como ele o é, por exemplo, em outros salmos. Não, ele está meio que assim abrindo o coração. Ele está abrindo o coração. Ele está falando para Deus sobre o cuidado que ele precisa do Senhor na vida dele. Ele está falando para Deus sobre a sua fé, uma fé que às vezes vacila, e aí ele busca em Deus o refúgio. Ele fala do arrependimento por causa do pecado, dos erros que ele cometeu, de quantas vezes a culpa, o peso da culpa o atingiu. Ele reconhece a necessidade de orientação do Senhor. De orientação do Senhor. Se a gente pudesse destacar assim os pontos principais, as maiores preocupações do Davi nesse salmo, a gente poderia apontar, por exemplo, ele fala isso mais de uma vez nesse salmo, o sofrimento que os inimigos impuseram a ele. Sejam pessoas, sejam situações, como eu disse, a necessidade de orientação, do caminho, das escolhas para fazer, né? O peso, a dor do sofrimento, do pecado, da culpa e essa busca incessante por confiar em Deus. E esse texto veio ao meu coração refletindo um pouco sobre algumas situações que a gente tem se deparado. Eu conversando com a Bianca, com a minha esposa, conversando com alguns amigos, conversando na igreja, conversando na faculdade, e isso já vem de algum tempo. Parece que o período que nós ficamos reclusos nas nossas casas e a posterior saída e todas as implicações dessa saída, desse retorno ao convívio, trouxe para o meu coração, trouxe para o seu coração, ou para o coração de muita gente, algumas dúvidas, alguns receios. O que fazer diante de um amanhã que parece incerto? Não é? E se eu pegar essa doença? E se o meu candidato não ganhar? E se acontecer isso com meu filho ou aquilo com a minha esposa? Como que vai ser o dia de amanhã? Mais ou menos eu me lembrei daquela frase muito clichê que a gente já ouviu várias vezes, não é? Como que a gente faz quando não sabe o que fazer? Como que a gente age quando temos perguntas que nós não encontramos respostas? Quando que a gente faz, por exemplo, quando o pecado que a gente está ali lutando parece mais forte do que a gente? Como que a gente faz para lidar com inimigos que parecem invencíveis, intransponíveis? Como que a gente faz para poder deglutir as notícias, para poder digerir as notícias quando elas parecem não descer? Como que a gente lida com a dúvida, com a incerteza, com a crise, quando ela bate no coração? E aí, esse texto, eu penso, como tantos outros da palavra de Deus, eles oferecem assim para a gente uma trilha, oferecem um caminho, né? Tentativas de respostas para essas questões. E aí, imaginando um diálogo com Davi, eu fiz quatro perguntas para o Davi, para ser mais preciso, e é a partir delas que eu quero recolher algumas lições desse salmo com você. Então, se você está com a Bíblia aí, mantenha ela aberta, a gente vai dar uma olhada nos versículos. E a primeira pergunta que eu fiz para o Davi foi a seguinte: e aí, Davi, quando as batalhas surgem? Quando os inimigos surgem? Quando as situações, as circunstâncias estão contra nós, de alguma maneira fazendo oposição a nós, o que a gente faz? E aí o Davi, nesse diálogo imaginário, ele me responde assim: Diego, você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Veja os versículos 1 e 2, ele fala isso: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. E se tem uma coisa que o Davi conhecia, e ele conhecia muito bem, ele é famoso por isso no texto bíblico, era a guerra. Ele é conhecido como um homem de guerra, um homem de muitas batalhas. As pessoas fazem músicas para celebrar
os feitos militares de Davi. Nos muitos salmos que ele escreve, nos textos que mostram a sua história, a gente vê vários relatos de guerra do Davi. E, sobretudo, nos salmos, a gente vê que muitas vezes a oposição que o Davi sofre não é necessariamente a pessoa dele, contra ele mesmo, mas aquilo que ele crê. Aquilo que ele crê, ou melhor dizendo, né, aquele em quem ele coloca a esperança. Porque, por exemplo, só para citar um texto, Salmo 20, versículo 7, depois você pode dar uma olhada, né? Ele diz assim, é um salmo do Davi, o salmo de número 20 é um salmo do Davi. Ele diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos, confiaremos, colocaremos a nossa esperança no nome do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Naquele tempo, a tecnologia da guerra, né, a força bélica era do cavalo, eram dos carros, dos cavaleiros. Né? Hoje a gente tem bomba atômica, guerra nuclear e essa coisa toda. Então, naquele momento da história, o pessoal ia para a batalha confiando no seu exército. Confiando nos seus cavalos, confiando nos seus cavaleiros. O Davi, que era um homem de guerra, ele dizia, não, eu confio no Senhor. Eu confio, eu boto a minha esperança no Senhor. Ou seja, ele sabia que quem lutava as guerras dele, quem vencia as guerras dele, e talvez o grande exemplo seja exatamente a batalha dele contra o Golias, né? Chega a ser ridículo um menino, né, cuidando de rebanho, que vai lutar com o maior guerreiro do exército inimigo. Porque Davi sabia que era Deus quem o orientava, que era Deus quem vencia as suas guerras. É por isso que aqui no Salmo ele pede para que ele não seja envergonhado, porque ele sabe, né, que diante dos seus inimigos, a ideia da derrota não atingiria somente a ele, mas também aquilo em que ele cria, a pessoa do próprio Deus. É por isso que, veja no versículo 3, ele espera em Deus. Ele sabe que quem espera em Deus não é envergonhado. Lá no finalzinho do Salmo, olha aí os versículos 20 e 21, ele diz, guarda-me, livra-me a alma, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. A todo momento o Davi aponta para Deus. Todo momento Davi aponta para Deus. A confiança dele diante dos seus inimigos, das suas guerras, não estava no seu poder, na sua habilidade, no seu exército, não, mas em Deus, que guarda e que livra a sua alma, que não permite que ele seja envergonhado, que preserva ele em sinceridade, em retidão. E qual é essa lição aqui para mim e para você? Davi, quando ele enfrenta os inimigos, enfrenta a oposição, ele tinha a plena convicção de que era Deus quem o conduzia. Era Deus quem o conduzia. E isso não está longe de mim, não está longe de você. Nós temos as nossas guerras. Nós temos os nossos inimigos. Às vezes, são pessoas. Pessoas que, por uma razão ou outra, se opõem a nós. Circunstâncias que a gente observa e parecem intransponíveis. Seja uma doença, uma enfermidade, algo que tenha apertado o nosso coração, um problema na nossa casa, na nossa família, e a gente pergunta para Deus, Senhor, e aí? Até quando? Por quê? Por que agora? Por que comigo? E aí a gente precisa fazer algumas perguntas para o nosso coração. Por exemplo, a gente tem confiado no Senhor para lutar essas guerras por nós? Será que a gente tem, como o Davi, buscado a Deus? Porque você sabe, meu irmão e minha irmã, Deus dá armas poderosas para a gente. É que às vezes a gente quer usar as nossas próprias armas. Esse é o problema. Por exemplo, Davi no texto, ele fala da arma da oração.
Ele fala que ele eleva a alma dele a quem? A Deus. Ele coloca diante de Deus as suas dificuldades, ele confia no Senhor. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, é famosa aquela expressão que o apóstolo Paulo usa, primeiro dizendo que a nossa guerra, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, a minha guerra não é contra a Hilda, não é contra o Jorge, não é contra a Sula, não. Nós vivemos permanentemente numa batalha espiritual. E as armas que Deus disponibiliza para a gente, diz o apóstolo Paulo, por exemplo, é a verdade. A verdade como um cinto. Ele diz, cingindo os vossos lombos com a verdade. Efésios, a partir ali do capítulo 6, no versículo 10 em diante. A justiça como uma armadura, o evangelho da paz como um calçado, a fé como um escudo inexpugnável, a consciência da salvação como um capacete, a consciência de que eu sou filho, que eu sou filha de Deus, protegendo a minha mente, protegendo o meu coração, a palavra de Deus como uma espada afiadíssima. Afiadíssima. O João ganhou ontem, João é meu filho mais novo, não é? Ele ganhou ontem uma espada de presente. Não é? Ele ganhou a espada, gente, às 8h30 da manhã, Estela. 8h30 da manhã. Era 3 horas da tarde, ele estava com a espada na mão ainda. 3 horas da tarde. E pede para ver a espada. Pede para pegar a espada. Não larga. Não larga, né? E eu observando aquilo ainda hoje, ele estava com a espada e desembainha a espada, e bota a espada, e faz assim, e faz assim. Ainda mais agora, a gente passou 2 semanas, Claudinho, vendo O Senhor dos Anéis, né, Davi? Né? Passamos 2 semanas, porque a versão estendida, cada filme tem quase 4 horas, né? Aí o João, então, ficou ali empolgadíssimo, né? E aí eu fiquei pensando no João e na espada dele, como que às vezes a gente é assim. A gente vê isso na Bíblia. O Pedro, quando o pessoal vai prender Jesus, o que o Pedro faz? Ele saca da espada dele. Ele saca da espada dele. A gente fica querendo vencer as nossas guerras e as nossas batalhas com as nossas armas e, invariavelmente, a gente falha. Mas não é só isso que o Davi se refere. Mas, Davi, e aí? E quando a estrada estiver confusa? E quando forem muitas as opções? Ou pelo menos a opção correta não é a que mais me agrada? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Mais uma vez o Davi me responde, Diego, busque orientação em Deus. Busque orientação em Deus. Esse é o tema principal do Salmo. Ao longo de todos os versículos, de alguma maneira, a gente vai ver isso. Particularmente no versículo 4. Olha o que o Davi pede para Deus. Ele fala, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. De modo algum é assim uma espécie de pedido por um atalho que o Davi faz para ter um ganho específico. Não, o Davi está reconhecendo que ele precisa da orientação de Deus. Ele precisa do discernimento que só Deus pode dar para ele. O autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 14, ele fala o seguinte, né? O alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A ideia é de que, à medida que a gente amadureça, a gente vai tendo melhores condições de decidir, de escolher. Porque quanto mais, ou melhor dizendo, quanto melhor orientados nós somos, quanto mais informação a gente tem, maior é a chance da gente escolher bem, da gente escolher melhor. Não é? Eu acabei agora de fazer uma matéria na faculdade que é a economia e regulação. Não é? E eu confesso que eu não sou fã dos números. Né? Se você é, Deus te abençoe. Né, te ilumine, te guarde, te fortaleça, né, porque os números, né, a gente costuma brincar, eu fui fazer teologia para fugir dos números,
para fugir dos números. Eu fiquei muito angustiado, né? Conversei com o reverendo Cid, com o presbítero Ezequias, com o presbítero Eduardo, chorei as minhas pitangas ali, porque quando começa negócio eu nem lembro agora o nome das coisas, teoria disso, teoria daquilo, e fazer conta. A gente tinha uma fórmula que era uma fração em cima da outra. Como é que faz isso? Uma fração em cima da outra, não é? Pois bem, a verdade é que não era só isso, não é? Mas tinha muito disso também. E eu consegui passar, né? Já contando o final do filme, eu consegui passar nessa matéria. Mas uma coisa me chamou muita atenção e isso eu gostei bastante, não é? Economia, assim, de forma bem objetiva, ela é a arte de lidar com a escassez. Não é? É a arte de lidar com a escassez. Por quê? Porque os recursos, eles são finitos. Não é? Os recursos são finitos. Mas o nosso desejo, a nossa vontade é infinita. Infinita. A gente sempre quer e sempre quer mais. Não é? Então, como os recursos são poucos e os nossos desejos são infinitos, a gente tem que escolher e escolher muito bem onde nós vamos colocar os nossos recursos, que não são infinitos. Então, nesse sentido, a informação é fundamental. A informação é fundamental, porque tem um negócio na economia também, que eu aprendi, reverendo Duzi, que é o custo de oportunidade. Ó, estou gastando agora, né? Para quem era analfabeto, né, Zula? Estou gastando. Custo de oportunidade. Sabe o que é isso, meu irmão? Vamos ver se eu aprendi direito, né? É o seguinte, toda vez que você escolhe uma coisa, você necessariamente abre mão de outra. Ou de todas as outras, não é? Então, por exemplo, hoje você veio para aqui, para a igreja, com essa roupa aí que você está, não é? Isso quer dizer que você abriu mão de todas as outras roupas do seu armário, por mais que você goste delas. Você teve que escolher uma peça de roupa, não é? Para poder vir. Se você casou com a Maria, né, você escolheu a Maria, a Joana, a Selma, a Patrícia, a Bárbara, não estão disponíveis para você, meu irmão. Porque você casou com a Maria. Você abriu mão de todas as outras bilhões de mulheres do mundo, porque você escolheu uma. Se você tinha dinheiro para comprar uma casa e você comprou aquela casa, isso quer dizer que você abriu mão de todas as outras casas que você poderia comprar. O que vai fazer a diferença, o que vai fazer com que a gente faça uma boa escolha, é exatamente a quantidade de informação que a gente tem. Como alguém já falou, informação é poder. E aí, meu irmão, o Davi sabia disso. É por isso que ao longo desse salmo, várias vezes ele vai dizer: Senhor, me ajuda a conhecer os teus caminhos. Senhor, me ensina as tuas veredas. Senhor, me guia na tua verdade. Porque, meu irmão e minha irmã, quem é que sabe mais do que Deus? Quem é que é a fonte de toda a informação? Senão o próprio Deus. O profeta Oséias, ele assume, inspirado por Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Numa das muitas discussões que Jesus tem com os líderes religiosos do seu tempo, ele fala para eles assim: gente, vocês não estão entendendo. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem o poder de Deus. E o Davi, ao longo do Salmo, ele mostra algumas atitudes de quem está interessado em aprender com Deus. Por exemplo, olhem os versículos 5 e 15. O Davi persiste. Deus é aquele em quem ele espera todos os dias. Ele continua: os meus olhos estão continuamente no Senhor. O Davi se reconhece pecador, necessitado. A gente vê isso no versículo 8. O Davi, ele é alguém obediente. Ele é ensinável. Olha o versículo 9. Ele fala assim, ó: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o teu caminho. Essa, de fato, era uma marca do Davi. O Davi rei, o Davi poderoso, ele é confrontado pelo profeta. E diferente da rainha de copas, ele não manda cortar
a cabeça. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã, o que ele diz? Senhor, eu pequei. Eu pequei. Então ele é reverente, ele é ensinável, ele está disposto a aprender. E quais são as lições que a gente pode tirar aqui? As dúvidas são grandes, o caminho não está claro, a gente não sabe o que fazer. Primeiro, eu e você precisamos pensar, qual é a fonte da nossa informação? O que a gente tem usado como parâmetro para decidir? Se for Deus e a sua palavra, e eu espero ardentemente que essa seja a nossa resposta, né? Deus e a sua palavra, então a gente tem que perguntar. Primeiro, a gente tem insistido, persistido em buscar, em conhecer essa vontade de Deus, a gente tem se reconhecido pecador, necessitado, a gente tem se mostrado ensinável, ou o orgulho tem falado mais alto? Ou a gente está batendo o pé para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus? Essas são respostas para a gente, para que a gente decida melhor. E o Davi continua, não é? E aí, Davi? E quando o problema é a culpa? E quando eu fiz o que eu não tinha que fazer, Davi? E quando eu fiz demais ou fiz de menos? O Davi responde, e é interessantíssima essa resposta dele. Busque o perdão de Deus. Olha aí o versículo 7. Olha a oração que o Davi faz. Senhor, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. A gente gosta de usar os filtros do Instagram, não é? Que, dá uma melhorada boa, né, Claudinho? Porque a realidade nem sempre é a mais agradável, não é? É interessante o filtro que o Davi pede para Deus usar na sua memória. Não é? Senhor, não lembra dos pecados da mocidade, lembra de mim segundo as tuas misericórdias, por causa da tua bondade. Veja que o Davi, ele não recorre àquela solução que muitas vezes a gente recorre. Alguma coisa acontece, a gente fala, não, deixa o tempo passar. O tempo cura todas as coisas. Nem sempre, meu irmão, nem sempre. Na verdade, às vezes, quanto mais o tempo passa e a gente não resolve, piores as coisas ficam. O autor de Hebreus chega a dizer que vão nascendo no nosso coração raízes de amargura. Raízes de amargura. O Davi assume que o que muda a minha vida e a sua é a bondade e a misericórdia de Deus, que restaura o nosso coração, que transforma a nossa vida. Por isso, pedido aqui poético dele para Deus é selecionar as memórias dele. Senhor, esquece o meu pecado e a minha transgressão e lembra de mim segundo a tua misericórdia e a tua bondade. Isso aqui é algo que o próprio Deus fala que faz. O próprio Deus fala que faz, ou não é isso que ele está dizendo lá através de Isaías. Isaías 43, 25, ele diz, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. É interessante essa espécie de amnésia seletiva de Deus, não é? O Davi fala isso no versículo 11, Senhor, é por causa do teu nome. É por causa do teu nome. O nome é o caráter do próprio Deus. É o amor de Deus em movimento, em ação, porque se dependesse de mim, meu irmão, se dependesse de você, nós não veríamos a bondade e a misericórdia de Deus. E não apenas isso. Veja no versículo 18 o que o Davi fala. Ele fala, Senhor, considera as minhas aflições, considera o meu sofrimento, e perdoa os meus pecados, porque o pecado, ao contrário do que o nosso coração quer nos levar a pensar, o pecado traz isso, né, gente? Aflição, sofrimento,
culpa, remorso. Davi está convidando a gente a superar isso. Por isso que ele está orando pela misericórdia, pela bondade, confiando no caráter do Senhor. E é interessante porque, assim, um dos momentos mais críticos do ministério de Jesus, na cruz, sendo aviltado, humilhado, literalmente cuspido, Jesus faz uma oração. E é uma oração que o meu coração ele custa a compreender. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu sempre me pergunto, quando eu leio esse texto, Claudinho, aquele povo não sabia o que fazia? Eles não sabiam o que eles faziam? Eles não viram Jesus realizando milagre, ressuscitando gente, pregando, anunciando? Eles assumiram, ninguém nunca falou como esse homem falou. Ele fala com autoridade, ele fala com verdade. Uma semana antes o pessoal estava gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Como que eles não sabiam o que estavam fazendo? É claro que eles sabiam. O que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa que Davi está orando no Salmo 25. Está aqui colocando em ação a sua bondade e a sua misericórdia. O que ele fez no passado com aqueles que o crucificavam e o que ele faz comigo e com você hoje aqui também. Porque, meu irmão, minha irmã, quem de nós aqui é digno de participar dessa mesa? Quem pode bater no peito e dizer: essa mesa é para mim? Eu fiz por merecer. Quem? Então, se há culpa, se há remorso, se há ressentimento, se há pecado, de modo algum o caminho é dar as costas para Deus. De modo algum é empurrar a poeira para debaixo do tapete, esconder os esqueletos no armário. Não, não, a gente pode contar com a misericórdia de Deus. A gente pode contar com o perdão de Deus, a gente pode contar com a transformação da nossa vida, porque foi o próprio Jesus que disse isso. Ele falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que são perfeitos. Todos vós que não pecam. Todos vós que não têm problema de dúvida, de medo, de insegurança, de ansiedade. Eu só quero os bonitos, arrumados e cheirosos. Né, Estela? É isso que ele fala? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. A dúvida, a medo, eu posso, olha o versículo 2, eu posso confiar em Deus. Deus meu, em ti confio. Aliás, essa questão da confiança, ela vai passar por todo o Salmo. Seja, por exemplo, a confiança em Deus para lidar com os inimigos e as adversidades. A confiança em Deus para escolher o melhor caminho, a confiança em Deus exatamente para alcançar o perdão e a misericórdia. E veja, não é uma espera negligente, uma espera indolente, não. É uma espera ativa. É uma espera que busca a Deus. O próprio Davi, ele vai dizer isso. Salmo 40, versículo 1, um texto famoso, né? A gente canta aqui na igreja esse texto. Esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Essa era a esperança do Davi. A gente vê várias personagens bíblicas sofrendo, enfrentando dificuldades e se voltando para Deus. Jó, num dos momentos mais difíceis da sua história, perdendo o filho, perdendo o bem, a esposa perdeu a esperança, os amigos estão acusando. Ele diz, lá no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu estou sofrendo.
Eu sei que as notícias são as piores. Eu sei que eu tenho todos os motivos para duvidar, para ter medo, para ficar inseguro, mas eu sei também que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. O Paulo, escrevendo para o Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ali um dos textos mais emocionantes e emocionados do apóstolo Paulo, ele fala para o Timóteo o seguinte: ô Timóteo, olha só, você não precisa ter vergonha do Evangelho. Timóteo, um jovem pastor, lidando com muitas dificuldades. Não, Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho e nem de mim. E nem de mim que sou encarcerado. Pelo contrário, participa comigo, vem comigo, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. Aí ele diz assim: porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, tem dúvida? Tem medo? As coisas estão complicadas? Está inseguro? Primeiro, em quem nós temos esperado? Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos crido? Em quem nós temos crido? Porque a resposta do Davi, do Jó, do Paulo, do próprio Cristo é: confie em Deus. E essa precisa ser a minha resposta e a sua resposta também. Porque o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Às vezes a gente se sente assim, não é? E se é bom saber que Deus está com a gente em todo o tempo, quanto mais nos tempos difíceis. Quanto mais nos tempos de dificuldade, de dúvida, quem sabe quase de desespero. O Salmo 25, o Salmo do Davi, ele meio que faz a gente sair, botar a cabeça para fora da água e respirar. E respirar. E perceber e lembrar que a gente não está sozinho. Não, Deus está com a gente. E o maior exemplo do que o Davi fala nesse texto é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Porque, em primeiro lugar, ao contrário de mim e de você, Jesus sempre sabia o que fazer. Jesus sempre sabia o que fazer. Sempre. Mas é bem verdade que em alguns momentos do seu ministério, quando as batalhas e os adversários surgiram, ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus em oração. Ele confiou na palavra, nas promessas do seu Pai. Ele disse: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que tu sempre me ouves. Quando a estrada parecia escura, confusa, quando o medo quase paralisou ele, ele chegou até a orar. Se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele continuou. A culpa, meu irmão e minha irmã, jamais perturbou Jesus. Jesus não teve pecado. Ele jamais foi perturbado pela culpa. Aliás, ele é o Filho amado, em quem o Pai tem todo o prazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a morte dele e a ressurreição dele dão para mim e para você a oportunidade e o privilégio da gente não precisar lidar e carregar a culpa. Nós podemos encontrar perdão em Deus. Podemos encontrar recomeço em Deus, podemos encontrar esperança em Deus, podemos encontrar acolhida no Senhor, acolhida que Ele oferece a mim e a você uma vez mais nessa noite, nos convidando a participar da sua mesa. Amém? Deus te abençoe e que a palavra dele fale mais ao seu coração.